Oi, eu sou a Carol. E eu sou o Danilo. Nós somos a tribo da Uz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lu, uma divindade celta do panteão gaélico irlandês e que tem muito a ver com essa época do ano. Então, primeiro eu vou falar sobre a mitologia do deus Lu. Quem é o Lu? Lu, ele nasce, né, uma divindade que nasce fora da tribo ao qual ele pertence, que é a Tuatha de Danann, né, os Tuatha de Danann. Lu, ele é visto como uma criança da promessa. Ele nasce fora do seu povo, mas há uma profecia no seu nascimento, de que quando ele crescesse, ele mataria o seu próprio avô e lideraria as Tuatha de Danann para libertar eles da opressão que eles estavam vivendo. Por esse motivo, quando ele nasce, ele é jogado ao mar para ser morto. Só que Manana, que é o deus do mar, ele resgata Lu e o cria até a idade adulta. E quando ele cresce, ele vai para Tara, a cidade onde o seu povo, a Tuatha de Danann, estava concentrado. Era um tempo de tristeza, era um tempo de provações, porque a Tuatha de Danann tinha perdido a guerra e vivia momentos de penúria. Então ele chega na cidade de Tara e pede para entrar. E aí, quando ele pede para entrar, como é uma cidade dos deuses, né? E os Tuatha de Danann são conhecidos como os deuses das habilidades, ele não podia simplesmente entrar se não tivesse uma habilidade digna de estar ali. Então ele começa a enumerar suas inúmeras habilidades. E ele fala: eu sou um grande guerreiro. Só que o porteiro reage, né? Nós já temos grandes guerreiros. Eu sou um grande ferreiro, um grande poeta, um grande músico. Só que para cada habilidade que Lu falava, já havia alguém na Tuatha de Danann que tivesse tal habilidade. Só que aí no final ele arremata: mas vocês têm alguém que é capaz de ter todas essas habilidades? E não tinham. Então Lu entra na cidade de Tara, se apresenta ao seu povo, ele é reconhecido como essa criança que vem sob uma profecia para libertá-los, e ele assume como rei e lidera seu povo em batalha, na qual ele cumpre a profecia com a sua lança, né? Ele tem uma lança mitológica que nunca erra, ele derrota o seu avô e liberta o seu povo da opressão. Quando ele vence a guerra, ele tem direito a um tributo, ele tem direito a um pagamento. E o inimigo, né, os Fomorians, oferece para eles algumas colheitas, que as colheitas dos próximos anos seriam dadas ao povo dele. Mas ele não aceita. E ele exige que, ao invés de darem as colheitas para eles sejam ensinados os segredos da agricultura. Os segredos de plantar e colher na época certa, para que seu povo nunca mais fosse dependente. Então, de uma forma bem resumida, essa é a mitologia do Lu, que é conhecido como Lu Lanfada, que é o Lu braço longo, ou Lu Samildaná, que é o Lu das muitas habilidades. E, né, as características que o Lu tem. Então, a primeira delas, né, ele é luz solar, igual em muitas mitologias, né, uma criança da promessa. Então, significa normalmente que, como ele é um deus solar, quer dizer que o sol vai voltar e o inverno vai acabar. Então, na Europa, principalmente, né, que o inverno é muito rigoroso e neva e tal, eles tinham essa visão de que o deus solar ia trazer o fim do inverno e o início dos tempos quentes novamente, né, e isso era muito bom para eles, porque o inverno era muito ruim, né. Um deus das habilidades, das múltiplas habilidades, um deus guerreiro, um deus da sabedoria, né? Afinal, quando é oferecido para ele as colheitas, ele prefere aprender a plantar e colher ao invés de pegar tudo pronto. Então ele é sábio porque isso vai construir mais para o povo dele ao longo prazo. E um deus da agricultura, né? Afinal, ele que traz a agricultura para o povo, né? Para os Tuatha de Danann. Então, como cultuar o Lu, né, pensando nessas características que ele tem? Então, uma das formas é observar a passagem das estações, né, entender o fim do inverno, entender as colheitas, entender que o tempo passa e o momento de tudo dentro do ano que a gente tem. Então, quando é o momento de fazer cada coisa. Desenvolver as suas próprias habilidades. Então, ele é um Deus que incentiva que você tenha múltiplas habilidades. Então, é sempre bom você
não se limitar a poucas coisas, e sim a você, tudo que você é capaz de fazer, ele incentiva você a desenvolver essas capacidades, cada vez procurar novas capacidades. Te ensina a ser responsável por aquilo que você precisa fazer, né? Então ele vai lá e assume o papel dele, depois que ele é criado pelo Mana, né? Ele vai até o reino e vira o rei e vai para a guerra. Então a ideia é você ser responsável pelas suas obrigações, ir lá e cumprir as suas obrigações, assumir a responsabilidade da sua vida, né? E as coisas pela qual você tem que fazer. E saber construir coisas permanentes, né? Então, na ideia da agricultura, ele constrói uma coisa que é para o resto da eternidade. Então, tipo, o povo aprende a colher. Então, fazer as coisas não só pensando no curto prazo, e sim pensando em fazer as coisas para colher a longo prazo. Então, é basicamente isso, formas de você conseguir cultuar a Lu no seu dia a dia. Então, a cada vez que você fizer coisas desse tipo, você lembra que você está fazendo isso por causa que Lu ensinou você a fazer isso. E aí, nisso, você está sempre comungando com ele. E nesse período, que estamos no início da primavera, é um tempo bastante propício para trazer essa energia, para comer quem já é pró, já conhece a divindade. É um tempo de refazer os laços de devoção, de amizade, e para quem quer começar uma devoção, é um grande momento, o tempo que o calor volta, a energia volta, um grande momento para pedir as bênçãos e a amizade de Lu na sua vida. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima.